Fascismo, fascismo, aprenda sobre o fascismo e pare de falar de achismos. Pessoal, eu sou o Nathan e esse é mais um vídeo meu aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, dá like, ativa o sininho de notificações, porque assim você vai estar ajudando muito a gente. Eu sei que é clichê pra caramba falar isso, mas é verdade. Bom, se você procurou esse vídeo, com certeza você não sabe o que é o fascismo. Você pode até tentar me convencer dizendo, não, eu sei o que é o fascismo. Eu sei o que é o fascismo porque meu professor me explicou o que é o fascismo. E eu também li. Aí eu vou te perguntar, então, beleza, o que é o fascismo? Aí você vai me dizer, o fascismo é violência. O fascismo é violência. Não. O fascismo considera o uso da violência, mas o fascismo não é violência. Mas o fascismo, então, ele é opressão. O fascismo é opressão. Não, o fascismo também não é opressão. Então eu já sei, o fascismo ele é ditadura. O fascismo é ditadura. Não, também não. O fascismo é conservadorismo. Com certeza é conservadorismo. Eu vi o Felipe Neto comentar, o Bolsonaro é fascista, ele é conservador. Não, com certeza não. Até porque o fascismo não é conservador. O fascismo ele é tradicionalista. E o tradicionalismo é diferente do conservadorismo, sobretudo aqui no Brasil. Então eu já sei, o fascismo é militarismo. O fascismo é militarismo, isso aí eu tenho certeza. Isso aí com certeza eu sei. O fascismo é militarismo. Não, também não. O fascismo não é militarismo. Tá vendo? Você não sabe o que é fascismo. Nem você e nem milhões de brasileiros, principalmente os antifas. Sabe, os antifascistas? Aquele pessoal do pedagogos antifascistas, historiadores antifascistas, professores antifascistas, bailarinos antifascistas, fascistas antifascistas. Não, quer dizer, não faz muito sentido. Mas sentido é o que menos faz, né, no pensamento geral brasileiro, sobretudo no atual. Bom, mas então que raios foi o fascismo, ou ainda que raios é o fascismo, se é que a gente pode determinar que há hoje ainda alguma forma de governo ou alguma forma de política fascista. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que aconteceu antes do surgimento do fascismo. A Primeira Guerra Mundial foi preponderante para o surgimento do fascismo, sobretudo porque o fascismo é uma expressão de nacionalismo que vai surgir no imediato pós Primeira Guerra Mundial. Se nós considerarmos, por exemplo, o que Edmund Husserl falou acerca das ciências, dizendo que estas não poderiam jamais estar dissociadas, estar separadas do que ele chamou de Lebenswelt, do mundo da vida, nós temos então de pensar que a ciência política, as ciências humanas em geral, muito mais do que as ciências naturais, elas têm de estar arraigadas nisto que Husserl chamou de mundo da vida. E com o mundo da vida, isso quer dizer precisamente o mundo das experiências do sujeito. Portanto, se nós queremos falar sobre o fascismo, considerando historicamente que este teve como fator preponderante a Primeira Guerra Mundial e os seus desdobramentos, precisamos pensar as mentes fascistas que lutaram na Primeira Guerra Mundial, sobretudo porque é uma guerra, e o que se faz e se vê em uma guerra muda o sujeito drasticamente, muda-o de forma tal que, em muitos casos, ele sequer se reconhece, um veterano de guerra sequer se reconhece como antes da guerra. Então, é extremamente importante que nós consideremos o que foi a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi o primeiro grande conflito do século XX. Eu digo o primeiro grande conflito do século XX porque já no comecinho do século XX nós tivemos algumas guerras de certa expressão, mas não de proporção global.
Uma dessas guerras foi a Guerra Sino-Russa, a guerra entre russos e japoneses, guerra essa em 1905, que foi extremamente problemática para a política interna russa, haja visto que a Rússia perdeu, né? Mas a Primeira Guerra Mundial ela não é apenas chamada de Le Grande Guerre, a Primeira Guerra, a Primeira Grande Guerra, porque juntou as potências mundiais da época em um conflito bélico, né? Mas ela também é chamada de a Grande Guerra porque ela mudou a cara do jeito de se fazer uma guerra. Novas armas, novas formas de lutar, novas táticas de combate estiveram presentes na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial tem duração de 4 anos, ela vai durar de 1914 a 1918. Ela vai se iniciar exatamente quando, em uma passeata militar, o sobrinho do então imperador da dupla monarquia austro-húngara, Francisco José, perde o seu sobrinho, Francisco Ferdinando, em um atentado a partir de um grupo terrorista cujo ideal era o ideal anarquista. O realizador do disparo que matou o então arquiduque Francisco Ferdinando, sobrinho do imperador da dupla monarquia austro-húngaro Francisco José, chamado então de Gravilo Príncipe. Gravilo Príncipe disparou e matou tanto Francisco Ferdinando quanto a senhora sua esposa. A Primeira Guerra Mundial dividiu o mundo em dois. O primeiro bloco, representado pelo Império Austro-Húngaro, tendo como acima de si a Alemanha, inicialmente contou com a ajuda da Itália, que, posteriormente, aliou-se à França, Inglaterra e demais países que apoiaram a França e a Inglaterra na luta contra as coroas austro-húngaras e a coroa alemã. Outras armas também foram utilizadas, principalmente armas químicas. O famosíssimo gás mostarda, dentre todos os gases utilizados na Primeira Guerra Mundial, inicialmente foi usado nos campos de combate já a partir de 1915. Então devemos pensar na Primeira Guerra Mundial como sendo a grande guerra, não apenas por ser o primeiro grande conflito do século XX, mas também pela forma com que esse grande conflito se desenrolou. O gás mostarda, por exemplo, ele era assim chamado porque o efeito que ele causava na pele daquele que sofria com o ataque era terrível, era drástico. A coloração da pele ficava numa cor próxima do gás mostarda, e não apenas isso, mas também começava a rapidamente criar bolhas, essas bolhas estouravam, então o sofrimento do soldado que sofria o ataque por gás mostarda era dos mais terríveis. Outros sofrimentos também podem ser lidos em cartas de veteranos da Primeira Guerra Mundial que das linhas do fronte enviavam às suas companheiras, às suas esposas, às suas mães, aos seus irmãos, aos seus pais. Histórias como, por exemplo, cenas das mais drásticas, das mais terríveis. Cenas como, por exemplo, um companheiro que é obrigado a ver 2, 3 companheiros seus mortos enquanto apodrecem dentro de uma poça de água lamacenta, com ratos que o comem, debaixo de chuva, sob fogo cerrado do inimigo, ou ainda com doenças das mais variadas. Existem relatos de militares que nessas posições chegavam ao ponto de evacuar sangue por dias e alguns morriam após agravo absurdo de doenças dentro dessas posições. Também um ponto crucial, que se pensava acerca do que hoje se chama de transtorno pós-traumático. Até a Primeira Guerra Mundial era chamado de estresse de bomba. Mas, poxa, o que é que se queria dizer com estresse de bomba? Se pensava que as explosões de artilharia provocadas quanto mais próxima do soldado, com muito mais gravidade, geravam um tipo de pressurização e despressurização do cérebro, de modo que o sujeito passava então a ter
um quadro de doença psiquiátrica ou mesmo doença mental que poderia ser revertido ou não, né? Então, que a partir da Guerra do Vietnã passaria a ser chamado de transtorno pós-traumático, sobretudo a partir da Guerra do Golfo, até a Primeira Guerra Mundial era chamado de estresse de bomba. Esses homens que mataram, que viram seus companheiros morrer, que estiveram sujeitos a todas essas situações e situações muito piores, simplesmente voltam para as suas casas. Os que venceram voltam com a sensação de serem vitoriosos, mas os que perderam voltam com a sensação de terem feito tudo o que podiam, de terem dado as suas vidas, em muitos casos, literalmente, e voltam em muitas situações, em muitos casos, sem perna, sem braço, mentalmente perturbado e, sobretudo, à época, de forma irreversível. Da Itália, em específico, onde surgirá o fascismo de Benito Mussolini. Não obstante o fato de a Itália, ao longo do conflito, ter deixado de apoiar os alemães e a dupla monarquia austro-húngara e ter apoiado Inglaterra e França, ainda assim, ao final da guerra, somou crise gravíssima interna, não apenas crise gravíssima econômica, mas também crise gravíssima em detrimento dos horrores que aqueles que haviam lutado a guerra agora vivenciavam. Então, estes homens que sofriam do que hoje nós chamamos de transtorno pós-traumático, não apenas sofriam dos traumas da guerra, mas também eram obrigados a ver não apenas a sua própria família, bem como aqueles que lutaram com eles na guerra e as famílias destes, e assim sucessivamente, passarem fome, necessidade, desemprego, etc. Historicamente, desde o século XIX, desde a segunda metade do século XIX, sobretudo, né, até o surgimento do fascismo, a Itália viveu um histórico de sucessivas revoluções, todas elas com o pano de fundo de uma unificação do italiano. Todas as ideias de revolução, então, tinham a proposta de uma unificação do povo italiano sob uma unidade nacional, sob uma unidade identitária sólida. Um exemplo clássico disso é a revolução encabeçada por Garibaldi na Itália, no final da década de 60 do século XIX. Portanto, quando o fascismo não surge pura e simplesmente, mas ele surge em uma Itália que tem um histórico imediato, que se dera precisamente na Primeira Guerra Mundial, mas também um histórico nacional que remontava a pelo menos 80 anos para trás, de revoluções que propunham aquilo que agora o fascismo de Benito Mussolini propunha. Precisamente a já citada identidade e unidade nacional sólida. O fascismo é extremamente simbólico, né? Não há como se entender o fascismo sem se entender a carga simbólica que existe no fascismo. O próprio nome fascismo, ou fascismo, como queiram, né, é uma alusão a um trançado de madeira que segurava um machado feito entre os romanos. Ainda hoje é possível se falar de um facho disto, um facho daquilo, que é nada mais que um amarrado que dá unidade e solidez a um determinado tipo de material que é unido, que é juntado, né? Portanto, o fascismo, pregando a unidade e a identidade nacional sólida, promove precisamente, de um ponto de vista ideológico, esse espírito corporativista, né? E corporativista aqui no sentido de unidade precisa, né? Razão pela qual, inclusive, a máxima de Benito Mussolini: tudo no Estado, tudo para o Estado, nada contra o Estado, né? Benito Mussolini, no seu discurso de posse, inclusive, ele disse, após marchar, né, sobre Roma, em 1922, ele disse que o coletivo vem primeiro do que o particular, do que o indivíduo. Então, vejam que nesta afirmação há uma indicação clara do ideal proposto pelo fascismo, né? Como dito, de um ponto de vista
ideológico, né? E por que é importante salientar que de um ponto de vista ideológico? Porque é preciso, para se entender o fascismo, observá-lo de um ponto de vista não apenas ideológico, mas também prático-político. É preciso, portanto, considerar uma ideologia fascista e uma praxe política fascista. E para começar a estudar um pouquinho mais sobre o fascismo, é necessário que se estude um pouco mais a Primeira Guerra Mundial. E eu gostaria, inclusive, de já fazer aqui uma indicação de uma obra monumental, que é da maior autoridade atualmente em Primeira Guerra Mundial, que é o David Stevenson, né? A obra é esse box, Primeira Guerra Mundial, tá? É uma obra monumental e imprescindível para qualquer um que queira entender um pouco mais sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial. O fascismo não era de direita nem de esquerda. Como é que a gente pode demonstrar isso, né? De um ponto de vista histórico? Pode me perguntar, ou pode se perguntar o espectador mais atento, né? Eu vou ler aqui um comentário de Winston Churchill sobre o comunismo, o fascismo e o nazismo. Enquanto o cabo Hitler apresentava serviços ao oficialato alemão em Munique, despertando nos soldados e trabalhadores um ódio feroz contra judeus e comunistas, a quem ele culpava pela derrota da Alemanha, outro aventureiro, Benito Mussolini, dava à Itália uma nova tese de governo que, conquanto alegasse estar salvando o povo italiano do comunismo, elevou-o a um poder ditatorial. Assim como o fascismo brotou do comunismo, o nazismo criou-se do fascismo. Puseram-se, pois, de pé os movimentos gêmeos que, dentro em pouco, estavam destinados a mergulhar o mundo num conflito ainda mais hediondo que ninguém pôde afirmar que tenha terminado com a sua destruição. Bom, isso por si só já é esclarecedor. Quando consideramos, sobretudo, a história do fascismo, que tem em Benito Mussolini um ponto determinante. Teóricos fascistas como Giovanni Gentili, ou ainda um dos grandes expoentes do dadaísmo, que foi Julius Evola, né? Com toda a sua produção, encontravam no fascismo de Benito Mussolini a sua possibilidade de efetivação, a sua possibilidade de concretude, a sua possibilidade de atualização. Fascismo enquanto ideologia, no que se refere aos espectros políticos direita e esquerda, ele não é nem direita e nem esquerda. Ele apresenta-se como uma superação da dia de direita e esquerda. E para se entender um pouco mais, não obstante as ressalvas que eu tenho, as conclusões de Norberto Bobbio na sua obra Direita e Esquerda, ainda assim é importante a leitura, porque nela Norberto Bobbio estabelece, né, que os conceitos de direita e esquerda devem ser entendidos como que, a partir de uma linha horizontal imaginária que contenha um centro neutro imaginário, até porque na prática é impossível essa neutralidade total, né? E aí a direita desta linha imaginária horizontal e a esquerda se poderia então alocar conforme os espectros políticos, tal ou qual o sistema ideológico, tal ou qual o sistema político. Mussolini, assim como Enrico Conradini, já entendiam que o ideal fascista deveria sobrepor o ideal marxista e, por seu turno, o ideal comunista, ou ainda o ideal marxiano, o ideal marxista, qualquer que fosse ele, e, portanto, o ideal comunista. E deveria ser sobreposto, deveria ser superado, colocando o povo como sendo o ideal soberano. O povo, então, passaria a ser o ideal revolucionário. Voltando, então, neste ponto, aludimos mais uma vez à ideia fascista de unidade e identidade nacional sólida. E essa superação
do que propor a Marx, do que intentaram todos aqueles que procuraram revolucionar a partir dos escritos de Marx e Engels. Mussolini comentou em seu discurso de posse, indicando 3 grandes forças históricas que surgiram progressivamente. A primeira seria o liberalismo clássico, que surgira sobretudo a partir do surgimento da burguesia. A segunda força histórica seria aquilo que o próprio Marx identificou como sendo a primeira ditadura do proletariado, precisamente na tomada da Bastilha em 1789. E a terceira grande força seria o próprio fascismo, que seria uma superação destas 2 primeiras vias. Nestas 2 primeiras vias estariam sintetizadas a direita e a esquerda. Superando estas 2 vias, apresentava Mussolini então o fascismo como sendo uma terceira via, um terceiro caminho, ou ainda, como preferem chamar alguns, uma terceira posição política. Muito bem, Mussolini especificamente, inclusive, foi um sujeito que, criado dentro do Partido Socialista Italiano, sofrera a influência das mais variadas, sofrendo muito mais influência anarquista, inclusive, do que influência marxista. Mussolini, em dado momento, entendendo que a revolução, como se dera na Rússia, já fracassara, propôs então uma reinterpretação do que, para Marx, por exemplo, para Marx e Engels, era a classe proletária, e dentro da perspectiva soviética, os soviets, os camponeses também. Portanto, se no marxismo qualquer que fosse a propriedade privada deveria estar não de posse de algum indivíduo ou de alguma família, mas de posse do Estado, que então faria a repartição, como por exemplo se viu após o início da Revolução dos Bolcheviques, onde camponeses, você pensa, tem lá um camponês, tem lá um soviet, que vive na sua terra, e do nada chegam militares e dizem: essa terra agora não é sua, essa terra agora é do Estado, e o Estado vai te repassar aquilo que ele julgar apropriado para você. O Estado, como fase, utopicamente falando, é claro, anterior à dissolução total do Estado, como eu disse, na utópica perspectiva, na utópica ideia de que é possível se abolir o Estado. Dentro da perspectiva fascista, isso não aconteceria, ao menos desta forma. Nós temos na nossa Constituição uma especificação que é, obviamente, fundamentação histórica, embora a nossa Constituição vigente seja de 1988, mas ainda assim a essência desta lei é historicamente fascista, que é a do papel social que tal ou qual propriedade privada tem de cumprir. É o papel social que tal ou qual prédio, seja ele um conjunto de apartamentos, uma casa, etc., tem de cumprir. E se não cumprir este papel social, portanto, medidas cabíveis e específicas podem ser tomadas. Muito bem. Como terceira posição política, como terceira via, o fascismo vai odiar tanto comunistas quanto liberais, não obstante o fato de não negar jamais a necessidade de um compromisso social para com o próximo, de um compromisso para com o coletivo, e também a utilização do capital das grandes empresas, considerando positivamente, inclusive, é de se dizer, o cristianismo. Mussolini, em 1929, consente que o Vaticano seja então tornado um país independente, algo que era de suma importância para que o Vaticano pudesse continuar tendo autonomia. Ele aliou-se a Hitler porque muitos dos ideais fascistas
alinhavam-se precisamente com ideais nazistas. Eu particularmente julgo ter sido aí a principal razão da derrota do fascismo, não obstante o fato de o nazismo politicamente ter tido muito mais força do que o fascismo. Ou seja, o Estado nazista politicamente teve muito mais força, teve muito mais expressão do que o Estado fascista. Obviamente, o fascismo, por entender-se ideologicamente como uma terceira via, ele vai assumir, conforme for necessário, medidas políticas que podem ser alocadas ora à direita, ora à esquerda. Lembremos, mais uma vez, da linha horizontal como proposta por Norberto Bobbio, e imaginemos que, politicamente falando, né, considerando uma praxis política, o fascismo ele passeia de uma extremidade desta díade a outra. Então ele assume postura conforme a conveniência que lhe parecer, razão pela qual é possível encontrar elementos tanto à direita quanto à esquerda, elementos tanto direitistas quanto elementos esquerdistas na política fascista e na ideologia fascista. Portanto, essas são algumas diferenças que nós podemos encontrar numa rápida consideração entre o fascismo e quaisquer que fossem as formas de marxismo ou ainda a diferença entre o fascismo e o comunismo, né? Há ainda uma diferença significativa, que é a perspectiva acerca de Deus. Como dito no começo do vídeo, o fascismo ele não é conservador porque é tradicionalista, né? E, portanto, ele reconhece a validade objetiva das tradições sólidas, das tradições firmes, que desde passados muito remotos, passados muito longínquos, se viveu, né? Em se tratando especificamente do fascismo, acreditava-se no ideal tradicional de uma Roma vitoriosa, de uma Roma imponente, de uma Roma que deveria sobrepor-se a toda e qualquer outra nação que lhe oferecesse o mais remoto risco, a mais remota possibilidade de extinção. Bom, por ser tradicionalista, necessariamente considera positivamente as religiões tradicionais. E dentro dessa perspectiva, Mussolini vai considerar, claro que com ressalvas muito específicas, né? Não cabem aqui nesse vídeo, mas ele vai considerar o cristianismo de forma válida, né? O fascista vai entender sobretudo a religião como sendo uma ferramenta de suma importância para a educação e a civilidade do sujeito, ou seja, vai entender a religião tradicional como uma ferramenta pedagógica de suma importância, sem a qual o indivíduo fica legado a somente os seus prazeres, as suas vontades, né? Fica legado a aquilo que ele idealiza e intenta pura e simplesmente pautado em subjetividade. Da quarta via, tem-se a absorção, por exemplo, do chamado nacional-bolchevismo, né, que mescla ideais tanto nazistas quanto bolchevistas, propriamente dito, né. Tem-se também a absorção de espiritualidade oriental, como entendida por René Guénon, Fritjof Schuon e alguns outros. Julius Evola é um exemplo, né? Na quarta teoria política tem-se precisamente a ideia de que o fascismo já está completado, então devemos agora buscar uma quarta via, um quarto momento, um quarto status, um quarto ponto acima dos três anteriores. Sem entender isso, não se entende, por exemplo, os únicos fascistas, por assim dizer, que ainda hoje atuam na política mundial.
que ainda hoje atuam na geopolítica, a saber, o senhor Vladimir Putin e o seu conselheiro e ideólogo Alexander Dugin. Alexander Dugin, seguindo a mesma trilha que Mussolini propôs, que Mussolini abriu, identificando as duas primeiras forças históricas, as duas primeiras forças histórico-políticas, para ser mais exato, né? O liberalismo e o ideal da revolução sintetizado no comunismo, né? Entendendo-os como que esgotados, ele entende o fascismo como uma superação destes. Alexander Dugin entende também o fascismo como já completado e propõe aquela que ele chama de a quarta teoria política, a quarta possibilidade ou ainda a quarta via política, né? Sob certo aspecto podemos chamar assim. Enfim, tá? Esse foi um vídeo que foi muito mais um método de introdução ao estudo do fascismo do que propriamente dito um vídeo onde se destrincha pontualmente o que seja o fascismo. Procuramos mostrar que o fascismo não é nem de direita e nem de esquerda, como normalmente dizem, né? Procuramos mostrar ainda, segundo, né, que existem duas formas de se estudar o fascismo. A primeira é considerando o fascismo de um ponto de vista ideológico, a segunda é considerando o fascismo de um ponto de vista prático-político, considerando uma praxe fascista. Tá? Sem compreender isto, é impossível compreender o que é o fascismo, né? Razão pela qual a maioria esmagadora das pessoas, inclusive você, quando acessou esse vídeo, não entendia o fascismo. Tá? Se você leu Márcia Tiburi, joga fora o que você leu dela. Se você considerou o que Felipe Neto disse, desconsidera, vai por mim. É pela sua própria saúde mental. E isso vale para tantos e tantos outros. Tá? Continua com a gente. Se você não se inscreveu no canal, repito, se inscreve no canal, esmague esse like, porque a gente precisa disso. Valeu!